essa mensagem para outras pessoas. Por quê? Porque hoje nós vamos começar o Novo Testamento no caminho. No caminho, porque eu falei lá que a gente vai fazer uma trilha do Evangelho. Então agora vamos estudar o Evangelho. Vamos estudar. Olha, e sabe qual que é a maior chave de compreensão que nós temos do Evangelho? O próprio Jesus. Então nós vamos estudar Jesus. Ai, eu fiquei tão emocionada. Aperta também o aviãozinho aí, gente. E assim, o interessante, o super interessante, na verdade, é que no Antigo Testamento existia toda uma preparação para a vinda de Cristo. Só que o tempo inteiro a gente ouve falar que ele vai vir, que ele vai vir. Agora, assistir, é quase assistir, gente. A leitura é quase assistida. Agora, ler o Novo Testamento é como se você pudesse visualizar os relatos dos passos de Jesus mesmo. Se você for parar para analisar, é quase como se você estivesse lendo o diário de Jesus, gente. É muito tremendo, só que as pessoas parecem que não entendem. E eu fiquei emocionada hoje. De pensar que agora a gente está estudando o Evangelho. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai abrir em Mateus, que é o primeiro livro aí da sua Bíblia no Novo Testamento. E nós vamos começar com a leitura de Mateus. Só que antes, eu vou situar vocês em Mateus, vamos assim dizer. Algumas explicações de quem é Mateus. Quem é Mateus? Mateus é o primeiro livro, né, do Novo Testamento. É chamado o Evangelho. Esse livro é chamado assim, o Evangelho segundo Mateus, né? E eu falo assim, ó, os caminhos de Jesus segundo Mateus. Conforme a tradição da igreja primitiva, desde Papias, o nome, Mateus também conhecido como Levi, Mateus também era conhecido como Levi, e ao que tudo indica, ele é realmente o autor aqui desse livro de Mateus, porque existe ainda não existe na Bíblia escrito, por exemplo, foi Mateus que escreveu esse livro, mas acredita-se que com base nos relatos tenha sido mesmo Mateus. E Mateus, ele buscou inspiração deste livro em Marcos, que é um dos livros que nós iremos ler também, e que faz parte, inclusive, uma palavra que eu aprendi hoje. Cadê? Sumiu, agora eu explico. Para escrever o Evangelho, então, Mateus, ele acabou buscando como fonte de inspiração Marcos. Então, acredita-se que Mateus tenha escrito esse livro um pouco antes do ano 70, que é necessariamente posterior a Marcos, né? Porque tinha que ser posterior a Marcos, porque senão ele não pegou Marcos como inspiração. E não menciona a destruição de Jerusalém pelos romanos. Marcos já fala da destruição de Jerusalém pelos romanos, Mateus não fala porque é posterior. Gente, isso aqui é só situação histórica, bíblica, para vocês terem pelo menos uma noção de onde nós estamos na história. Mateus, ele escreve o Evangelho com o propósito de provar, ele quer provar para aquelas pessoas, naquele momento era a audiência dele, era o próprio povo judeu. Ele quer provar para o povo judeu que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. No decorrer de todo o Antigo Testamento existe essa preparação para a vinda. Sim, repete por favor. O capítulo é o primeiro capítulo de Mateus, capítulo 1. Nós vamos começar a ler o Novo Testamento agora, a partir de hoje, né? Assim, o que acontece? O Mateus, ele estava querendo revelar para os judeus que Jesus era de fato o Messias, aquele onde no decorrer de todo o Antigo Testamento houve a preparação de sua vinda. É tão esperado pelos judeus, né? Jesus, no caso. Assim, sua audiência era o leitor judeu, e agora é pra gente. A audiência agora é da Lorena aqui, ó. A minha audiência agora é vocês.
Por essa razão, Mateus ele vai citar o Antigo Testamento várias vezes, buscando embasamento nas suas afirmações. Ele vai enfatizar o reino dos céus, ele vai enfatizar o reino de Deus. E logo nós vamos perceber aqui que o primeiro capítulo já vai falar da genealogia de Jesus, já começa com essa explicação, né, da linhagem de Jesus, o filho de Davi, que vai intencionalmente até Abraão. E o livro de Mateus, gente, ele é dividido em 5 partes. A primeira parte é o início da vida e do ministério de Jesus. A segunda parte é o ministério de Jesus na Galileia. A terceira parte é o ministério da Galileia. A quarta parte é o ministério de Jesus na Galileia, Judeia e Pérea. E o quinto é paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, Mateus aqui, ele vai relatar o início da vida de Jesus até o fim da vida de Jesus. E aí a palavra que eu estava tentando lembrar, que eu acho que eu escrevi aqui, que eu achei interessante. Olha para que eu fechei o livro, gente. A palavra que eu achei interessante... Cadê? Sumiu de novo. Uma hora ela aparece. Lembrei. Esse livro, ele é um livro que faz parte dos sinóticos. O que é sinóticos? É porque são livros semelhantes, tanto de Mateus, de Marcos e de Lucas. Vocês vão ver que basicamente contam as mesmas histórias. Todos eles são discípulos de Jesus, caminharam com Jesus e relatam os passos de Jesus. Então aqui, gente, você está vendo como se fosse o diário de Jesus. Olha que preciosidade. Então bora lá, vamos começar essa trilha. Para quem gosta de aventura, a história mais cabulosa de todos os tempos vai começar. A história de Jesus. Se eu estivesse falando com criança, né? Vamos contar uma historinha. Isso mesmo. Vai ser muito legal. Gente, então vamos lá. Detalhe. Nosso estudo de hoje, ele se chama Um Exame Pré-Natal. Como assim, Lorena? Um exame pré-natal? É isso mesmo. Vocês vão entender por quê. Porque a gente, ao invés de começar a leitura do capítulo 1 pelo versículo 1, nós vamos começar a leitura do capítulo 1 pelo versículo 18. Bora lá no versículo 18, que vai falar do nascimento de Jesus Cristo. Aqui fala assim, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Cumprindo assim a profecia de Isaías. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher.
Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. É lógico que esse conheceu aqui é no sentido de ter relações sexuais, né, gente? Não é no sentido de conhecer a pessoa, porque ele já conhecia. Mas por que eu pulei aqui o início do capítulo? Porque isso aqui é o nascimento de Jesus. Quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós estamos falando do legítimo Natal. Aqui está o legítimo Natal na Bíblia. Exatamente no capítulo 1 de Mateus, versículo 18 ao 25, relata o nascimento de Jesus. Aqui está o verdadeiro Natal. E por que eu falei que o estudo de hoje é chamado de um exame pré-natal? Porque aqui nós vimos que o Espírito Santo é que gerou Jesus em Maria. Maria concebeu esse filho sem pecado original, né? Porque era fruto do Espírito Santo. José, num determinado momento, ficou assim, porque pensa a situação. Hoje, a Maria da Penha ia comer. Por quê? Já pensou o meu esposo chegando aqui em casa e eu falando assim: amor, eu tô grávida, mas é do Espírito Santo. Ele ia muito acreditar, não é? Agora pensa, gente, nessa nossa realidade, já é difícil de aceitar uma coisa dessa. Pensa naquele tempo em que o casamento ainda era tido como algo prometido, como algo muito sério. A pessoa ela era prometida ao outro, por exemplo, aqui nesse contexto, José e Maria ainda não estavam casados. Vamos assim dizer, é como se eles estivessem casados no civil, mas eles ainda não estavam casados no religioso. Então eles ainda não tinham tido relação sexual, nada do tipo, mas eles já eram prometidos um ao outro. Não era mais nem um simples noivado, já era um casamento civil. Só não tinha ainda a formalização religiosa, né? A bênção religiosa. E aí, o que acontece? Um belo dia, Maria vira para José e fala que está grávida. O que ele fez? Naquele contexto, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta, que era a consequência de uma mulher adúltera, porque era como se ela tivesse adulterado. Mas José, olhando para ela, ele já tendo um coração muito bondoso, ele preferiu, infamar. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, e não a querendo, que ela tivesse que responder por todas essas consequências de um adultério, não a querendo difamar, por exemplo, ele resolveu deixá-la secretamente. Então ele a deixou em secreto para que as pessoas não soubessem o que tinha acontecido, para ela não correr o risco de ser apedrejada. Só que aí ele teve um sonho e o Espírito Santo revelou que aquilo era obra de fato do Espírito Santo, né? Que ele não precisava se preocupar, que ele não era mais um corno da redondeza. Tipo isso. Aí José voltou e José assumiu o filho que não era dele. A questão é essa, porque o filho não era biologicamente de José. Ele tornou-se filho de forma legal de José. José assumiu a paternidade, mas biologicamente ele não era o pai. Ele é o pai que hoje nós chamamos de pai afetivo, porque José tinha o afeto suficiente para cuidar daquele filho e legalmente ele assumiu perante a sociedade, né, a paternidade daquele filho, até porque senão Maria sofreria todas as consequências ainda assim de um adultério, de uma mãe solteira. Pensa que situação. Tá, aí vamos dar continuidade. Aqui fala do nascimento de Jesus. E no começo do capítulo, ele vai falar, que eu falei que era um exame pré-natal. Por que é um exame pré-natal? Porque é de onde surge a genealogia, é de onde surge a explicação de toda a história do Antigo Testamento relatada passo por passo, para desembocar na figura de Cristo. Então aqui nós vamos ter a genealogia sendo revelada.
E eu achei muito interessante isso aqui, gente, porque como eu já estudei boa parte do Antigo Testamento, é bom quando você olha e lembra das histórias e você fica assim, gente, é mesmo. Jesus, ele veio da pior linhagem que poderia. Não, assim, às vezes a gente fica chocado, né? Mas é porque a gente tem uma sensação assim de, nossa, como era o tão aguardado, tão esperado, de onde vinha a salvação. Porque às vezes a gente fica pensando assim, ah, mas eu não sou digno. Ah, mas vem coisa boa de Belém? Não foram isso que questionaram? Como que veio coisa boa dessa genealogia aqui, gente? Como que veio coisa boa dessa linhagem aqui? Da mesma forma, às vezes você olha pra você e pensa, como que pode vir coisa boa de mim? É aí que tá. É justamente de onde você menos espera que vem coisa boa, sabe? Aqui, pelo menos pela genealogia, tá muito esclarecido isso. Eu achei bem interessante, porque fala assim, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. A genealogia tá no capítulo 1, versículo 1, tá, gente? Aí aqui fala que Jesus Cristo é filho de Davi. Isso a gente já sabia, né? Quem estava aí acompanhando os estudos, eu sempre comentava isso, que as promessas que estavam, as promessas que foram feitas de Deus em Davi, que se tornavam aliança eterna justamente porque ia desembocar lá na figura de Cristo, que de fato é uma aliança eterna, né? Jesus, ele está aí, o nome de Davi, filho de Davi, vai ser sempre lembrado. E aí tá, vem, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão que gerou a Isaac, Isaac a Jacó e tarará. E aí eu não vou ler tudo para vocês, por quê? Eu só quero destacar algumas pessoas chaves aqui, algumas peças chaves que existem nessa história. Olha só. Que interessante. Eu anotei aqui porque senão eu não ia lembrar, gente. Só um momento. Primeiro. Aqui, ó. Para vocês verem que linhagem maravilhosa. Jesus é herdeiro das promessas, né, e das alianças antigas relatadas no Antigo Testamento. E aqui nós temos só aqueles fiozinhos de ouro na genealogia de Jesus. Só pessoas indignas, pessoas sem valor, pessoas sem mérito. Abraão, ele era um idólatra da Mesopotâmia. Idolatrava outros deuses, né? Jacó era uma pessoa cheia de problemas familiares. Jacó traiu o próprio irmão para tomar dele a primogenitura, né? Enganou o próprio pai. Então Jacó era um traidor. E tinha muitos problemas familiares. Dos filhos de Jacó temos Judá. Judá tem uma história muito complicada também. Por quê? Olha só, Judá tinha, sei lá quantos filhos, não lembro exatamente, mas um dos filhos de Judá casou com Tamar. E aí, o que aconteceu? Tamar não engravidou e esse esposo dela faleceu. Naquela época, gente, quando o esposo falecia, você podia casar com o irmão do esposo. Ela foi e casou com outro irmão, né, que também era filho de Judá. E o que aconteceu? Também não teve filhos e esse irmão morreu. E esse filho de Judá morreu. Aí, o que aconteceu? Não tinha mais para quem ela se dar em casamento naquela família. Já tinha esgotado a quantidade de filhos, né? E ela também não tinha tido filho. Então, como que ia... Eles tinham muito essa visão de perpetuar, né, a sua linhagem. Como que ela ia, né, ter filhos? Como que ela ia fazer para procriar? Ela embebedou o próprio sogro, que nesse caso é Judá, e teve relação sexual com ele. Gente, isso é a Bíblia, tá? História da Bíblia, não é história de filme, não. Aí, o que aconteceu? Judá, quando ficou sabendo que ela estava grávida, queria acabar com a raça da mulher, né? Mas é um absurdo e tal. Aí, quando ele descobriu que o filho era dele, aí ele achou lindo aquela mentalidade dela de querer dar, né, uma prosperidade para aquela linhagem. A palavra que eu queria, descendência. Aí ele achou muito bonito o fato dela querer ter, né, essa descendência. Mas olha só,
Então aqui nós temos também na linhagem de Jesus essa pérola aqui, Judá e Tamar, que era nora e sogro, que conceberam quem? Pérez. Pérez, que não é a Carla Pérez. Mais adiante, o que acontece? Nós temos Raabe. Raabe era quem? Raabe era uma prostituta de Jericó. Gente, essa galerinha aqui toda tá na genealogia de Cristo, viu? Depois nós temos Ruth, mas Ruth era gente boa, né? Até porque minha mãe Ruth tá aí. Ruth era moabita, mas aí qual que é a explicação aqui em relação a Ruth? Que ela era estrangeira. E naquele contexto existia o povo de Israel e os estrangeiros eram pessoas que adoravam outros deuses, né? Não era o povo eleito, não era o povo escolhido. Ruth, então, naquele contexto, ela era moabita, ela era nora de Noemi, que ficou viúva, que resolveu ficar com a nora, que mais adiante casa com Boaz. Vocês lembram dessa história? Tudo do Antigo Testamento. E aí também faz referência a Salomão. E Salomão é quem? Salomão, a mãe era a Betseba. Quem lembra da Betseba? Que era casada com Urias, que Davi ficou encantado por Betseba, mandou dar um jeito de acabar com a vida de Urias lá na guerra. Então, assim, isso aqui tudo é o pessoal, os fiozinhos de ouro que tem na linhagem de Jesus. Então, se a gente for analisar, o nascimento de Jesus é meio estranho. Tem pessoas bem suspeitas na linhagem, na genealogia de Jesus. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Então, se você for analisar, às vezes a gente tem essa tendência, né, de ficar assim, mas como que pode sair alguma coisa boa desse lugar? Gente, Jesus foi assim. De onde você menos esperava, de um contexto histórico cheio de bagunça mesmo, saiu Jesus. E aí tem mais um detalhe. O que a gente costuma fazer? Ah, deixa eu até terminar aqui de ler. Porque aí vai passar os nomes, né, de todas essa galerinha. De sorte, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que chama o Cristo, Messias. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, de Abraão até Davi são 14 gerações, de Davi até ao exílio na Babilônia são mais 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo são mais 14. Olha que interessante, a Bíblia ela tem muito isso de números, né? Então aqui passou-se 14 mais 14 mais 14, 32 gerações, gente, porque eu sou ótima em matemática, por isso que eu fiz direito. Bom dia, boa noite, boa tarde. Tudo bagunçado para quem entrou. Ops. Olha eu fazendo arte aqui, gente. Pois bem, aí o que se sucedeu? A pessoa, quando ela acorda cedo, ela fica mais elétrica ainda. Ela começa a passar até na frente das palavras. Essa aqui, gente, foi a explicação do pré-natal de Jesus. O pré-natal de Jesus tem todos esses fiozinhos de ouro aqui. E Maria, inclusive, Maria foi escolhida porque ela era a mais bem-aventurada de todas. A Bíblia aqui, nesse contexto, mostrando quem eram essas mulheres aqui da genealogia de Jesus, deixou muito claro que tinha mulheres de tudo que é jeito aqui, prostitutas, estrangeira. Então, ao que tudo indica, Maria não era assim uma pessoa que tivesse mérito. Não é que ela, por exemplo, ela foi escolhida entre todas as mulheres por mérito. Não. Assim como as demais mulheres não tiveram esse mérito ao ser escolhida, ela foi escolhida pelo olhar da simplicidade. E ela foi escolhida pelo olhar de Deus, que é Deus que tem misericórdia e sabedoria e bondade em relação às pessoas aqui dessa linhagem de Jesus. Nenhuma dessas pessoas teria o mérito de carregar Jesus. A questão é essa, né? Ninguém teria, de fato, esse mérito de gerar Jesus, se for levar realmente no contexto da palavra. Tá.
Agora eu vou passar para vocês aqui algumas explicações. Em Mateus 1, 21 fala assim, ó. Ela, Maria, né? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então aqui fala que uma das funções do Senhor, uma das funções de Jesus é o quê? Salvador. Salvar e santificar. E a Bíblia, ela vai nos mostrar diversas funções do Senhor, tais como que ele é redentor, para libertar do pecado e das atitudes erradas, mediador, para unir. Quando tem duas pessoas numa discussão, ele vem como mediador para unir. Sumo sacerdote, para interceder por nós. É ele que intercede por nós ao Pai. Não existe outro intercessor. Ele é o sumo sacerdote. O sumo é o supra-sumo mesmo. É o poder em pessoa. Ele é o cabeça para em tudo ter a primazia. Então tudo inicia-se, tudo é em Jesus. Ele é o rei para reinar. Ele é o juiz para julgar. Essas são algumas das funções do Senhor Jesus, ok? E aí vamos analisar aqui um pouquinho sobre o nome de Jesus. Jesus é um nome acima de todos os nomes. Somente neste nome há salvação. Gente, eu inclusive, mudando aqui um pouquinho, eu tava ouvindo, eu já nem lembro mais o que eu tava ouvindo, gente, porque eu ouço tanta coisa. Acho que foi o Pablo mesmo, ele falou assim, que uma vez ele tava numa palestra e ele foi e perguntou assim, quem é Jesus? E aí uma pessoa respondeu assim, Jesus é tudo. Aí ele só falou assim, se Jesus é tudo, se Jesus é esse poder que vocês falam, por que vocês não conseguem fazer nada em nome de Jesus? Se o nome de Jesus tem esse poder, por que vocês não conseguem fazer nada em nome de Jesus? Pesado, né? Mas aí vamos entender o poder do nome de Jesus. Jesus é o nome acima de todos os nomes. Somente neste nome há salvação. Se pedirmos em seu nome, seremos atendidos. Em seu nome, nós devemos nos reunir. Em seu nome, pregamos. Em seu nome, disciplinamos os infiéis. Por causa desse nome, sofremos perseguição. Ao seu nome, todo joelho se dobrará. Com esse nome, manifestou-se como o ressuscitado. O nome de Jesus é tudo para nós. Ó, a Gleide disse, fui curada com o poder do nome de Jesus. Eu creio. O nome de Jesus é tudo para nós. É um nome ordenado por Deus. José não colocou o nome de Jesus porque ele quis. Não, gente, aqui no finalzinho fala, ó. Contudo, não a conhecer. Não, aqui fala que o Espírito Santo veio a José e falou que o nome dele era Emanuel. O nome dele era Deus conosco. Em quem ele colocou o nome de Jesus. Então, é um nome ordenado. Jesus é um nome ordenado por Deus. Não foram José e Maria que o escolheram. Ele foi anunciado por um anjo. O significado desse nome Jesus, no grego, quer dizer Josué. No hebraico, quer dizer Salvador. Com isso, José foi avisado sobre quem seria essa criança posteriormente. No Antigo Testamento, o nome aparece 2 vezes. Isso aqui tudo, gente, é informação da minha Bíblia, viu? Que é Bíblia de estudo.
No Antigo Testamento, o nome aparece 2 vezes. Josué, o grande líder de Israel, depois de Moisés, que conduziu o povo para a terra prometida. Como tal, ele é um exemplo de Jesus. Josué, ele é um exemplo de Jesus, que conduz os crentes do mundo pecaminoso para a glória celestial. Na luta mais árdua de Israel, o sol parou. Quando Jesus venceu o maior inimigo, o sol ficou encoberto. A segunda pessoa com esse nome, Jesus, é o sumo sacerdote Josué. Nosso Josué Jesus é uma só pessoa, Salvador e sumo sacerdote. Seus precursores no Antigo Testamento morreram. Ele vive para sempre. As pessoas morrem, mas Jesus vive para sempre. O grande poder do nome de Jesus, através do anjo, foi anunciado. Ele salvará seu povo. Ele salva. Jesus salva do que, gente? Ele salva da culpa do pecado. Ele salva do poder do pecado. Ele salva do juízo vindouro. E quando ele voltar, ele nos dará um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Amém? É muito poderoso o nome de Jesus, só que a gente perde essa noção, porque a gente começa a relativizar, a gente começa a usar o nome de Jesus como se fosse apenas mais um nome. Tá errado, tá? Então bora lá agora para as perguntas com o pastor Luiz Saião. Tá bom. Quem é Mateus? Ele era apóstolo porque ele usou outras fontes para escrever o seu evangelho. Por que ele usou outras fontes para escrever o seu evangelho? Como eu disse para vocês, Mateus, ele era um dos discípulos, dos apóstolos lá de Jesus. Ele era cobrador de impostos. Naquele contexto, antes de ser apóstolo de Jesus, ele era cobrador de impostos, também chamado de Levi, e ele usou o estudo de Marcos para se inspirar. Alguns dados específicos que Marcos já tinha levantado, ele usou para se inspirar e escrever os seus relatos também. Porque, como eu disse para vocês, são livros sinóticos, tanto Mateus, Marcos e Lucas são livros muito semelhantes. É quase como se nós tivéssemos, vamos pensar aqui, Pablo. Os resumos do Pablo Marçal escritos por Lorena, os resumos do Pablo Marçal escrito por Gleide, os resumos do Pablo Marçal escrito por Célia. Vai mudar muito? Um pouco, mas a essência continua sendo a mesma. Aqui nós temos Mateus, Marcos e Lucas explicando o caminho de Jesus. Vai mudar muito? Um pouco, mas a essência é o caminho de Jesus, ok? Por isso são tidos livros sinóticos, eles são bem semelhantes. E Mateus fez essa pesquisa em Marcos, porque a palavra, gente, a palavra por si só, ela é verdadeira. A palavra de Cristo, a palavra de Jesus, a palavra é a própria explicação da palavra. Jesus se fez verbo. Jesus se fez a palavra. Aqui nesse contexto, toda a parte que você for ler do Novo Testamento, você vai usar Jesus como a clareza da palavra. Você vai usar Jesus como a explicação da palavra. A palavra, ela é verdadeira e é para mostrar que o Messias dos judeus tinha chegado. A intenção maior aqui de Mateus era mostrar que o Messias, que foi mostrado o tempo inteiro ali no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento, agora tinha chegado. E a segunda pergunta é o seguinte: o que significa o nome Jesus Cristo, que é primeira frase no Evangelho de Mateus? Afinal, ele é filho de José, Maria, Davi
ou Abraão? De quem Jesus é filho, afinal? Gente, na verdade, Jesus, inicialmente, o significado é Salvador. A palavra, né? O nome de Jesus significa Salvador. O título que se usa para o nome de Jesus é Cristo. Também se usa esse título para Jesus como Cristo. E isso quer dizer ungido. Cristo quer dizer ungido. O Salvador Messias. Ele é filho de Maria. Filho de Maria. Foi gerado por Maria ali, né? Na barriga mesmo de Maria e do Espírito e pelo Espírito Santo. Mas de José, ele já é filho legal. Como eu expliquei para vocês, José apenas assumiu essa paternidade. É um pai afetivo, não é um pai biológico. Até as pessoas falam, né? Alguma coisa... Que pai é quem cria, né? Uma coisa assim. Ele foi o pai porque foi ele que criou, né? Pergunta 3. Como podemos acreditar que Jesus nasceu de uma virgem e qual a relevância desse fato para a nossa fé? Deus aqui nesse contexto, ele interferiu na humanidade, né? Deus veio, interferiu de forma bem notória na história, porque às vezes a gente vê esse poder de Deus na história, a gente vê Deus agindo na história, mas não assim de uma forma tão concreta como foi a vinda de Jesus, né? Ficou muito perceptível. E é lógico que se a gente for tentar explicar como que uma mulher virgem concebeu um filho, fica complicado. Cientificamente a gente não vai conseguir explicar. Com a nossa mentalidade a gente não vai conseguir explicar. Porque é um campo muito vasto para a nossa cabeça. A gente não tem essa capacidade porque a gente só vê isso aqui. A gente só vê isso aqui. E Deus, ele vê o todo. Então o que aconteceu, gente, de fato é um milagre. Um milagre se explica? Milagre não se explica, né? Ninguém explica essas coisas que são sobrenaturais de Deus. Então, nesse caso, a nossa compreensão não nos ajuda a chegar numa explicação assim certeira do que aconteceu, até porque foi um milagre. Mas foi um milagre e um cumprimento de uma profecia. Isaías 7 já tinha... Nossa, mas meus passarinhos hoje... Eu tô tendo que falar mais alto porque eles estão querendo fazer a live aqui hoje. Vocês estão vendo? A altura que eles estão cantando, ó. Até parece que eu não joguei comida pra eles hoje. Tá. Então aqui, essa gravidez dessa mulher virgem de Maria, né? Que era virgem. O que aconteceu? Foi um rompimento mesmo, um rompimento com a nossa capacidade de raciocínio, porque não tem como racionalmente a gente entender. De fato, o que aconteceu aqui foi um milagre, e o mais importante é que cumpriu-se a profecia de Isaías do Antigo Testamento da vinda de Jesus. E o mais importante mesmo é que Jesus iria nascer sem a herança pecaminosa. Ele não tem essa herança que nós temos, né? De ser pecado, de ter o pecado conosco, de nascer do pecado. Ele nasceu sem essa herança pecaminosa. Não nasceu da semente humana. Ele não nasceu do sêmen humano. Jesus, né? Ele foi concebido ali pelo Espírito Santo. Então ele não tem a semente humana. Embora tenha sido gerado ali no útero de Maria, ele não tem o sêmen de um homem. Foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu sem o pecado original. Por isso, o nascimento virginal, ele é muito importante. Nesse contexto aqui, esse nascimento ter sido virginal, ele é muito importante. Porque que outra pessoa concebeu algum filho virgem? Que outra pessoa? É a única pessoa da história. Então, assim, é indiscutível a importância, né, desse nascimento. Tá bom, então bora lá.
além da questão do pecado, se não teve o sêmen, se não teve a concepção carnal, né? O pecado original não existiu aqui nesse nascimento. Como entender a atitude de José? Ele agiu corretamente diante daquela situação? No mundo antigo, não era como hoje, como eu expliquei para vocês no começo. Havia essa espécie de compromisso de noivado, esse compromisso de casamento. Eles já tinham, bem dizer, casado no civil. Só tinha ficado essa questão do casamento religioso mesmo. A cerimônia em si não tinha acontecido no religioso. Então, quando ele percebeu a gravidez de Maria, não foi uma coisa simples, ele achou complicado. Mas, por intervenção divina, é claro que qualquer pessoa acharia complicado, né? Se coloque no lugar do José, principalmente se for homem. Mas, por intervenção divina, ele entendeu que era um plano especial de Deus e ele assumiu a paternidade de Jesus de forma legal, de forma afetiva, né? Não abandonou Maria depois que o Espírito Santo revelou para ele que aquilo era obra de Deus. Então, a atitude de José, ele agiu corretamente? Ele agiu, nossa, mas ele agiu muito sabiamente, né? Eu duvido que teria algum homem tão sábio nesse contexto de uma mulher aparecer grávida e falar que é grávida que está grávida do Espírito Santo. Pensa que situação. Pergunta 5. Por que Maria é escolhida? Há alguma razão especial, espiritual nessa situação? Gente, como eu disse para vocês, escolhida por valor especial, não. Porque a Bíblia, ela nos relata aqui nessa linguagem genealógica, nessa linguagem da linhagem de Jesus, que a Bíblia ela não tem essa preocupação com o fato da pessoa ter mérito, né? Então, essa ideia ela é desmistificada pela Bíblia. Na genealogia, a gente só viu o quê? Que pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus, é que deu certo aqui no final, porque tinha tudo para dar errado com cada fiozinho de ouro que tinha na linhagem ali de Jesus. E Maria, ela não é apresentada como uma pessoa cheia de mérito, não. Ela é agraciada. Ela é agraciada, mas é por Deus. É a bondade de Deus que escolhe, tanto que ela mesma vai estranhar essa escolha. Mas nós também devemos, não é por conta disso que nós não devemos, de repente, respeitar a mãe do nosso Salvador. Até porque ela não é uma mãe como qualquer outra mãe, não. Ela é a mãe de Jesus. Então, a questão aqui é só para vocês entenderem que Jesus não olhou para Deus, que Deus não olhou para o mérito dela em ser mãe de Jesus. Ela não olhou se ela era... se ela tinha, como se diz, todos os requisitos para isso. Não foi esse tipo de análise de você ser uma mulher que se sobressai às outras. Porque todas as outras mulheres da linhagem de Jesus não eram mulheres assim extraordinárias. Então a gente, com a mesma linguagem, a gente percebe que Maria também não era uma mulher extraordinária, assim, que tipo, por isso que você vai ser a mãe de Jesus. Mas pela bondade e misericórdia de Deus, ela foi agraciada e se tornou a mãe do Salvador. E por essa razão nós devemos sim respeitá-la, ok? Tá, e a conclusão do nosso estudo de hoje ficou com o seguinte. Nós vimos a genealogia de Jesus desde Abraão. Deus construiu a sua história através de pessoas frágeis que cometeram tantos erros, e no meio desses erros, dessas falhas, ele trouxe a sua grande salvação. Então, tem salvação pra gente? Com certeza. No meio de tantos erros, de tantas falhas, Deus trouxe para nós, sim, salvação. E assim também será para a sua vida, assim como foi na história. Então, Deus, ele constrói sua história de salvação da humanidade a partir de histórias de pessoas fracas e humanas que tinham fracassado de verdade. Deu certo.
O que você tem que entender com esse estudo é que deu certo aonde tinha tudo para dar errado. Deu certo aonde tinha tudo para ter sido um fracasso, um fiasco. Dali saiu Jesus. Da sua vida pode sair muita coisa boa também, sabia? De onde você acha que só tem fracasso, de onde você acha que só tem erro, que só tem fiasco, daí pode sair grandes coisas também. Grandes coisas estão por vir. A gente tem que crer. E nada melhor do que a genealogia de Jesus para a gente acreditar que sim, grandes coisas estão por vir de onde você menos esperar. Pelas atitudes que vemos em Maria durante a vida de Jesus e posterior, a gente nota a pureza, a bondade e a grandeza de espírito que tinha Maria. Eu a amo de todo o coração. Então, gente, essa questão a gente percebe sim o quanto ela era uma mulher sábia. Mas o que a gente não pode esquecer é que foi justamente o Espírito Santo, né, que habitou ali nela e que a fez essa mulher sábia. O que a Bíblia tenta assim, mostrar, pelo que eu entendi aqui, é que ela não... Sabe, eu já ouvi mães falarem que quando elas se tornam mães, é como se Deus tivesse dado o dom de ser mãe. Porque você, igual às vezes eu questiono, eu tenho um certo receio de ser mãe. Lorena, não preocupa, porque quando você for mãe, Deus vai te dar o dom de ser mãe. Você consegue coisas que você nem imaginava. Então Deus dá sabedoria para essa mulher quando ela engravida. Agora pensa essa mulher que engravidou do próprio Cristo, se Deus não deu sabedoria para ela. Então assim, eu imagino que sábia, Deus não escolheu Maria aleatoriamente, não foi do nada, mas mérito ninguém teria de carregar Jesus. Se for olhar, porque todos nós somos manchados pelo pecado. Mérito mesmo ninguém teria, porque todos são pecadores. Mas no momento em que ele escolheu Maria, ali sobreabundou a graça. Ali sobreabundou a sabedoria. Ela carregava o próprio Cristo, né? Então eu acredito que toda essa pureza, essa bondade, essa grandeza, foi porque o Espírito Santo sempre a conduziu assim, muito bem, assim, ela estava sendo sempre muito conduzida pelo Espírito Santo para instruir o máximo possível a Jesus, né? Para fazer tudo dar certo, vamos assim dizer. Gente, então esse foi nosso estudo de hoje. Eu até tinha separado uma coisa aqui, deixa eu ver. Achei interessante uma frase que eu li aqui, ó. Assim, Jesus é a chave hermenêutica para a gente entender a Bíblia, para discernir a palavra. Mas mesmo assim, olha, eu só a conhecerei como verdade. Você só vai conhecer a palavra como verdade se você mesmo provar na sua carne. E isto é o que acontece quando a gente anda no caminho de Jesus. E assim é mesmo quando a gente tropeça. Então a gente só vai saber a gente só vai de fato entender a palavra de Jesus. A gente só vai de fato viver a verdade da palavra de Jesus se a gente provar o ensinamento de Jesus na nossa carne, na nossa caminhada e nos nossos tropeços. Eu achei muito bonito isso. Por isso que a ideia do nosso estudo dos evangelhos é trilha do evangelho. A gente tem que aprender mesmo a caminhar no evangelho. Não é só estudar a palavra do evangelho. A verdade, ela tem que ser entendida e ela tem que ser transformadora. Ela tem que ter eficácia na sua vida. E numa trilha, o que mais se tem são desafios, são tropeços. Não é um caminho reto sempre. Então, no caminho é que a gente vai conhecer a verdade da palavra de Cristo e é nos tropeços que a gente vai colocar a verdade da palavra de Cristo em prática também. Muito bom, fico feliz que vocês tenham gostado do estudo. A Gleide disse aí, amei o estudo, momento maravilhoso, parabéns, eu provo o tempo todo, gratidão por esse estudo. A Célia disse,
ela tem que ser vivida. Sim, a palavra, ela tem que ser vivida. Palavra não passa por mim sem cumprir. Tem uma música que fala assim, né? A palavra não passa por mim sem cumprir seu papel, uma coisa assim, eu não lembro exatamente. Ai, gente, mas assim, eu acredito que vai ser muito bom esse estudo. Hoje foi só o começo, aí o começo a gente tem um pouco de história, né? Pra gente se situar no tempo. Amanhã vai ser Nasce uma Estrela. O tema do nosso estudo amanhã é Nasce uma Estrela e Mateus 2. Ah, e outra coisa que é bem importante que vocês façam. Live à tarde? Hoje? Não. Misericórdia se eu for inventar de fazer live à tarde ainda. Hoje eu não terei live, gente. Então hoje eu tive, olha, nós tivemos live às 6 horas da manhã, agora nós vamos passar a ter live às 6 horas da manhã, que eu vou estar explicando para vocês aquilo que eu venho aprendido lá na mentoria Independência Digital, 12K lá, ok? 6 horas da manhã. E segunda, quarta e sexta é certeza que vai ser 6 horas da manhã. Agora, terça e quinta eu ainda não tenho certeza, mas provavelmente vai ser também, viu, gente? E agora hoje, e agora 10 horas da manhã, o estudo bíblico. Então eu vou permanecer nesse horário com vocês. Eu tinha falado que ia ser 5 horas da manhã. Vocês viram tanta gente que deu 6 horas, tinha 2 pessoas comigo na live. O povo ama acordar cedo. E eu ia fazer 5, pensa. Aí é que não ia dar ninguém mesmo. Gente, então foi lindo, foi muito bom estar aqui com vocês, eu fico muito feliz. Se vocês entenderem que faz sentido, que outras pessoas venham a entender dessa palavra que a gente está compartilhando aqui, manda o convite aí, eu fiz um post dessa vez aí no feed. Tem como vocês compartilharem, compartilhem, chama outras pessoas, compartilhe o estudo também. E vamos fazer um movimento, a gente tem que revelar quem é Cristo, as pessoas têm que se libertar, sabendo realmente quem é Cristo. Ele viveu, ele vive e ele viverá. Só que as pessoas não entendem da grandiosidade de Cristo em nossas vidas. Nem a gente às vezes entende. A gente às vezes acostuma com a ideia também, né? Na hora que eu parei para pensar mesmo no poder da palavra Jesus, eu fiquei pensando, caramba, eu acho que eu esqueci um pouco. Difícil acordar muito cedo, sou mestranda e fico pesquisando até de madrugada. Não, nem me fale, hoje eu acordei cedo, quero ver como que vai ser a noite. Porque eu tenho dormido tarde, agora hoje eu vou ter que me organizar. Porque senão eu não vou dar conta não. Gente, então tá bom, beijo, vão cuidar da sua vida aí, sejam felizes. Se vocês não conseguirem acompanhar as coisas ao vivo, depois vocês acompanham, sem ser ao vivo, né? Fazer o quê? Acompanho gravado, mas o importante é que não deixem de acompanhar. Dá essa força aí. Beijo, tenham um ótimo dia e até mais tarde. Nós temos live com a Gleide hoje, 8 horas da noite. Eu vou postar aqui também nos meus stories. Valores, beijos e queijos e vai cuidar da sua vida. Fui. Ai, agora não tem como desligar. Porque eu não encerrei antes. Agora eu vou ficar aqui. 1, 2. Julinha, hoje eu fiz uma boa explicação aí sobre o Novo Testamento. Depois você veja. Acabou de acabar a live. Saudade de você, minha flor. Beijo, gente.